Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de um operacional que eu utilizo muito, que é o operacional de reversão. Dentro desse operacional nós vamos trazer um padrão que acontece no gráfico também, tá? Então fica comigo até o final dessa videoaula aqui, que você vai aprender o operacional de reversão que eu utilizo, incluindo o padrão gráfico que acontece dentro do mercado, tá? É óbvio que eu já vou pedir para você deixar o like nessa videoaula, você se inscrever no canal e também já ativar o sininho para você sempre ser notificado toda vez que a gente colocar um novo conteúdo aqui. E claro, entra lá no meu grupo do WhatsApp, grupo gratuito, né? Lá a gente vai ficar muito mais próximo, lá eu passo além do que eu passo de conteúdo aqui. E para isso você só precisa clicar na descrição desse vídeo, clicar no link que está ali, e você vai ser direcionado lá para o nosso grupo do WhatsApp. E você que está ao vivo comigo no TikTok, já começa a seguir o nosso perfil. E também, se você quer entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, o link está na bio do meu perfil do TikTok. É só clicar lá e você vai entrar lá no grupo do WhatsApp, tá? Meu nome é Fábio, sou trader profissional, eu opero nesse mercado desde 2019, tá? Nem sempre eu fui um profissional. Lá entre 2019 e 2023, literalmente eu não tive resultado nesse mercado, eu não fiz dinheiro nesse mercado, muito pelo contrário. Entre 2019 e 2023, eu estava na situação onde eu acredito que a maioria de vocês está hoje, que é o quê? Ganha, perde, mais perde do que ganha. Então eu entre 2019 e 2023, eu gastei mais de 200 mil reais nesse mercado e não aprendi nada. Aprendi o que não fazer, né? Foi isso que eu aprendi. E por que eu não falo que eu perdi esse dinheiro? Porque foi um processo que eu tive que passar e foi o preço que eu paguei para aprender o que não fazer. E então eu vou dizer para vocês o porquê que eu paguei esse preço e o que aconteceu de que eu não tive resultado nesse período. E a grande maioria das pessoas não fala que não teve resultado. E eu prefiro dizer que eu não tive resultado porque é a realidade. É a realidade que acontece com mais de 95% das pessoas que estão no mercado hoje. Se você der um Google agora ou depois, você vai lá e pesquisa qual o percentual de pessoas que perdem dinheiro no day trade, tá? E o day trade, para ficar claro, não é só opções binárias. Day trade é Forex, B3, mini índice, mini dólar, HK50, criptomoeda. Day trade é uma vasta gama de modelos que você pode operar. Então, digita depois lá no Google qual é o percentual de pessoas que perdem dinheiro no mercado de day trade. E você vai observar que 95% ou mais perdem dinheiro nesse mercado. E por quê? Porque essas pessoas que estão entrando no day trade, que estão no day trade, elas vivem na ilusão do dinheiro fácil. E a culpa é delas? Não. A culpa é da corretora? Não. A culpa é de quem? A culpa é de pessoas que estão nas redes sociais dizendo que esse mercado é um mercado onde você vai ganhar dinheiro fácil. E eu vou ser muito honesto com vocês. É mentira. Esse mercado não é um mercado onde você vai fazer dinheiro fácil. Esse mercado aqui é um mercado de alto risco, tá bom? Então ele não é nem de médio risco, ele é de alto risco. E é muito mais fácil você perder dinheiro nesse mercado do que você ganhar dinheiro nesse mercado. Tá, Fábio, mas então você está querendo dizer para mim que a possibilidade de eu viver desse mercado é quase zero? Não. A possibilidade de você viver desse mercado é 25%. Por que 25%? Porque a gente já observa que mais de 95% das pessoas perdem dinheiro nesse mercado. Então eu gosto de deixar uma margenzinha ali de 25% que você consegue viver desse mercado. Mas para você viver desse mercado, eu já vou te dizer, não é com sala de sinal, não é com robô, não é com indicador, não é com copy trade, não é com inteligência artificial, não é fazendo alavancagem, Soros, martingale, copiando a entrada de guru, ou seja, não é sendo escravo dependente de guru ou de ferramenta que você vai viver desse mercado. Muito pelo contrário,
Toda vez que você entra numa sala de sinal para pegar um sinal para operar, você está cada vez mais longe daquilo que deveria ser o teu propósito, o teu objetivo, que é viver desse mercado. Toda vez que você vai lá e coloca uma inteligência artificial para te dar o sinal de entrada, você está mais longe de viver desse mercado. Toda vez que você vai na internet, numa live, ou então você paga sala de operação para você copiar a entrada de um guru, você está mais longe de viver desse mercado. Por quê? Porque esse mercado, para você viver dele, você precisa depender de você. E para você depender de você, você precisa ter método, você precisa ter processo, você precisa ter um plano, ter protocolo, ter checklist, ter rotina, ter disciplina, ter foco, para depois você ter resultado. Vocês compreenderam? E a grande maioria hoje das pessoas estão dentro do mercado buscando facilidade do dinheiro fácil, porque é vendido isso através de ostentação na internet. E tá tudo certo. Você tem o livre-arbítrio. E tá tudo certo. Você tem o livre-arbítrio total de escolher aquilo que você quer fazer. Você pode continuar sendo um escravo de guru, um dependente de guru e de ferramenta, ou você pode de verdade buscar se tornar um trade profissional, um empresário trade, né? E para isso, ontem eu fiz uma aula falando sobre isso. E vai ficar o cardzinho aqui para você que está no YouTube, vai ficar o cardzinho aqui para você poder assistir essa aula, onde eu vou explicar a diferença entre o apostador e o empresário, entre aquela pessoa que é gananciosa para aquela pessoa que é ambiciosa. Então, vai te ajudar muito essa aula e vai estar no cardzinho aqui, perfeito? Então, vamos lá. Então, eu quero dizer para você, se você de verdade quer construir um resultado nesse mercado, ele não vai ser do dia para a noite, tá? Não acredite que você vai colocar 100 reais e vai fazer 10 mil reais no final de 30 dias. Ou que você vai colocar 100 reais e vai fazer 10 mil reais no final de 90 dias. Isso não vai acontecer, tá bom? É muito mais fácil você perder 10 mil do que você ganhar 10 mil reais nesse mercado, tá? Agora, se você tiver uma mentalidade de profissional, de empresário trade e começar a construir algo a médio e longo prazo, pensando a médio e longo prazo e não pensando em ganhar hoje, mas sim sobreviver amanhã, sobreviver daqui 30 dias, sobreviver daqui um ano, sobreviver daqui 10 anos. Aí você vai começar a construir algo que tem a possibilidade de você viver desse mercado. Lembra? Possibilidade. Não é certeza. Até porque o mercado não é certeza. O mercado é probabilidade e não certeza. Tá bom? Então, se está fazendo sentido isso que eu falei para você até agora, se isso que eu falei para você fez sentido para você, já deixa o like nessa videoaula, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e, claro, entra no nosso grupo do WhatsApp, porque lá você vai aprender todo esse processo para você se tornar um trade profissional, um empresário trade, tá bom? E o link para você entrar no nosso grupo está na descrição dessa videoaula. E você que está no TikTok ao vivo comigo, o link está na bio do meu TikTok. É só clicar lá e entrar no nosso grupo, perfeito? Dito isso, eu quero dizer para vocês que de 2023 para cá eu mudei a minha mentalidade. O que mudou, Fábio? Foi operacional? Foi gerenciamento? Não. O que mudou de 2023 para cá foi a minha mentalidade e o meu emocional. Eu preparei minha mentalidade e eu blindei meu emocional. E através disso eu comecei a construir método, processo, plano, protocolo, checklist, rotina, disciplina, foco, e eu tenho resultados, tá? Hoje os meus resultados são bons, mas eles ainda vão ficar muito melhores, né? Mas nesses últimos 3 anos que eu venho operando dentro do mercado, eu fiquei somente 4 semanas negativo. Então de 2023 para cá, são 3 anos operando, eu fiquei 4 semanas negativo. Todas as outras semanas eu saí positivo, tá? Fábio, mas
É muito dinheiro, pouco dinheiro? Não, eu não vou buscar 50 mil por semana, 100 mil por semana, 1 milhão por semana, como tem gente que mostra. Não, a minha meta é pequena, mas nem toda semana eu consigo bater a meta. Tem semana que eu faço a meta, tem semana que eu passo um pouquinho da meta e tem semana que eu fecho ali 70% da minha meta. Mas o importante é que eu estou há 3 anos consistente e semana após semana fazendo dinheiro. E eu vou continuar fazendo isso para o resto da minha vida. Por quê? Porque eu tenho método, eu tenho processo, eu tenho plano, eu tenho protocolo, eu tenho checklist, eu tenho rotina e é só eu executar aquilo que está dentro do meu plano. E eu vou continuar fazendo isso para o resto da vida. Vocês compreenderam? A diferença entre um apostador que quer tudo para amanhã e a diferença de um empresário trade, um profissional que ele pensa a construir em médio e longo prazo. Então é isso que você vai ter dentro do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Bora lá então para a nossa aula de hoje. Falei bastante, mas era algo que eu queria compartilhar com vocês de verdade. Vamos para a nossa aula. Você que está ao vivo comigo no TikTok, lá o Domingues Digitou, como você conseguiu essa mudança? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp lá, que lá a gente vai falar sobre isso, tá bom? E claro, aqui no meu canal do YouTube, tá? Tem bastante conteúdo onde eu explico o que aconteceu para eu conseguir fazer essa mudança também, tá bom? Vamos para a nossa aula então? A nossa aula hoje vai ser sobre simetria de reversão e nós vamos incluir um padrão do gráfico, tá bom? Vamos fechar aqui, vamos abrir o nosso quadro branco, né? Nosso quadro branco. Eu já vou aproveitar e vou colocar aqui, ó. Já vou deixar aqui para você que está no TikTok, ó, quiser entrar, se inscrever lá no meu canal do YouTube, já vai estar aqui, tá bom? Porque lá no canal do YouTube tem várias videoaulas lá sobre operacional também, tá? Não só sobre operacional, gerenciamento, mentalidade e muito mais. Tá bom? Então se inscreve lá no canal. Bora lá então. A nossa aula hoje vai ser sobre simetria SR3, que é igual simetria de reversão, tá bom? Simetria de reversão. Para quem já me acompanha há mais tempo, já sabe como é que funciona a simetria de reversão, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Corpo, como eu encontro ela, né, dentro do gráfico? Corpo barra pavio ou pavio barra corpo, independente de cor das velas. Perfeito? Então, independente de cor das velas. Dessa forma aqui, eu encontro a simetria dentro do gráfico. Perfeito? E hoje nós vamos trazer um padrão. Esse padrão de vela, tá? Padrão 3/1 de probabilidade. Perfeito? Hoje nós vamos colocar esse padrão aqui junto na operação. Ok? Vamos lá então. Eu vou começar a desenhar aqui para vocês, tá? Isso que eu vou desenhar para vocês não é padrão, ok? Mas é para vocês, que eu quero fazer as minhas marcações aqui para vocês entenderem. Mas não é padrão de vela isso aqui ainda, tá bom? Ó, então vamos lá. Aqui uma vela vermelha. Enquanto eu vou desenhando aqui, o que eu quero que você faça? Eu quero que você já deixa o teu like nessa videoaula, tá? Deixa o like nessa videoaula aqui, que vai ser uma videoaula que vai te ajudar bastante. Perfeito? Ok? Eu vou fazer da maneira que eu gosto mais, tá bom? Então eu vou fazer da maneira que eu gosto mais.
aqui ficou um pouquinho maior essa. E aí eu já vou explicar para vocês. Eu só vou pegar aqui e vou traçar uma linha aqui, porque eu quero travar exatamente na simetria, tá bom? Pronto. Agora eu vou fazer o nosso pavio aqui. Opa! Agora eu vou fazer o nosso pavio aqui. Bom, pessoal, olha só. Vocês estão me ouvindo? Você que está no TikTok está me ouvindo bem? Digita o número 1 aí. Rapidamente. Ó, eu vou colocar aqui a sequência de velas aqui, tá? Vou fazer aqui, ó, para não confundir a mente de vocês, tá, pessoal? Para vocês não achar que, né? Eu vou pegar aqui como se aqui tivesse feito uma outra vela vermelha também, ó, tá bom? Então só para não confundir a mente de vocês, para vocês achar, isso aqui é um padrão que tem que acontecer. Não, tá? Então, ó, primeira do movimento de baixa, segunda do movimento, terceira do movimento, quarta do movimento. Opa, que é quarta do movimento, tá bom? Aí aqui sempre que trocar a cor da vela, começa de novo, ó, primeira do movimento, segunda do movimento e essa aqui terceira do movimento, tá bom? Ok? Fechou? Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos, primeiro nós precisamos identificar a nossa simetria, tá? Mas antes de nós identificarmos a nossa simetria, nós precisamos identificar esse padrão aqui, ó, padrão 3x1 de probabilidade, tá? E esse padrão 3x1 de probabilidade, ele acontece sempre depois de uma vela de força ou exaustão, tá? Então observe essa quarta vela aqui, ó, tá? Essa quarta vela do movimento. Essa vela do movimento aqui, para muita gente ela pode parecer uma vela de força, tá? Então aqui, para mim essa vela aqui é uma vela de exaustão, perfeito? Então, ó, uma vela de exaustão. Vou escrever aqui. Vela de exaustão. Ok? Então essa daqui foi uma vela de exaustão. Logo após essa vela de exaustão, o que tem que acontecer dentro do gráfico? Tem que ter uma sequência de 3 velas da cor oposta. Então, para fechar esse padrão aqui, 3x1 de probabilidade, você precisa ter uma vela de exaustão seguida de 3 velas da cor oposta. Compreendeu? Então, olha só, aqui eu tenho o meu padrão de probabilidade. Ó, aqui eu tenho o meu padrão de probabilidade. Eu tenho uma vela de exaustão seguida de 3 velas de cor oposta. Ficou claro para vocês isso aqui? Isso aqui ficou claro para vocês? Vou anotar, vou escrever aqui, tá? Seguida de 3 velas da cor oposta. Perfeito? Então olha só, como funciona esse padrão de probabilidade? Vela de exaustão seguido de 3 velas da cor oposta. Perfeito? Aqui eu tenho uma probabilidade de uma boa reversão. Só que quando eu consigo identificar, aqui vem o pulo do gato para você que está no gráfico, tá? Aqui vem o pulo do gato para você que está no gráfico. O que você está lá no gráfico? Você está no gráfico fazendo análise, você viu fazer uma vela de exaustão, ó, veio numa tendência de baixa aqui, aí fez uma vela de exaustão, perfeito? Show! Até aí tá tudo certo, né? Só uma vela por enquanto. Aí a próxima vela reverteu o movimento, né? Fechou uma vela verde, maravilha.
Show de bola. Aí a segunda vela do movimento continuou o movimento de alta, fechou uma vela verde. O que você vai fazer agora? Opa, pode ser que na próxima vela pode acontecer o quê? Um padrão 3 por 1 de probabilidade. Então agora na terceira vela eu vou ficar atento. Se a terceira vela fechar verde, eu tenho uma probabilidade da próxima vela reverter o movimento. Compreendeu? Aqui na terceira vela, você começa agora a fazer o quê? Ficar observando esse movimento. E aqui que vem o pulo do gato. Tá? O movimento dessa vela, a terceira vela do movimento, tem que ser um movimento, ele tem que ser um movimento de duas etapas, sanfonado que a gente fala. O que é um movimento sanfonado? O movimento sanfonado é aquele movimento igual aqui no sul a gente chama de gaita, né? Para o Nordeste eu acho que é sanfona, para alguns lugares é acordeon. Como é que é esse movimento? É igual do fole, que ele vai e volta. Então o movimento desse candle aqui, do terceiro candle do movimento, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Vai e volta, ó. Ele abriu, ele pode até descer, talvez, subir. Aí ele, ó, fica indo e voltando, ó. Você tá vendo? Ele vai e volta. Igual uma sanfona, igual um acordeon, uma gaita, o fole, ó. Vai, volta, ó. Ele tá indo. Bateu na simetria, voltou, ó. Bateu ali em cima, voltou. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, ficou assim, tá? Aí ele bateu lá, voltou, pronto. Deu 1 minuto da vela para quem opera em 1 minuto. Deu 1 minuto da vela, fechou dessa maneira aqui, ó. Fechou assim. O pavio travado no corpo. O que significa isso aqui, pavio travado no corpo? Pô, tá aqui, ó. Olha só o que significa o pavio travado no corpo. Corpo com pavio. O que eu tenho aqui? A minha SR3, ó, SR3, conforme a regra está escrito aqui, corpo com pavio ou pavio com corpo. Nesse caso foi corpo com pavio, travado em simetria. Então eu tenho a terceira vela do movimento da cor oposta, depois de uma vela de exaustão, a terceira vela do movimento da cor oposta, perfeito? Fez o movimento sanfonado, travou na simetria. O que eu faço na próxima vela? Reversão de mercado. Essa próxima vela aqui vai reverter o mercado. Você entendeu? Ficou claro isso aqui para vocês? Isso aqui ficou claro para vocês? Vou escrever aqui, ó, entrada para reversão. Opa, deixa eu fazer diferente assim. Entrada para reversão. Vocês entenderam isso aqui? Então olha que força que tem isso aqui. Travou numa simetria, corpo com pavio. Essa vela fez um movimento sanfonado, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui embaixo, ó, a terceira vela do movimento, ó, seguida de 3 velas da cor oposta. E eu vou escrever aqui também, ó. Vou escrever aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. A terceira vela do movimento, terceira vela do movimento deve fazer o movimento sanfonado. Sanfonado, tá bom? E eu vou colocar embaixo aqui, ó, e travar em SR3. Perfeito?
Então presta atenção nas regras. Eu vou falar para vocês o seguinte: a maioria das pessoas que perde dinheiro nesse mercado não é porque não sabem operar, não é por causa de gerenciamento, tá? A maioria das pessoas que perdem nesse mercado dinheiro é porque elas não seguem as regras do operacional. Quando eu falo para vocês em live, aqui nas videoaulas, que não existe operacional milagroso, é porque não existe operacional milagroso. De verdade, não existe operacional que vai fazer milagre na tua vida. Você não vai encontrar um operacional que vai fazer um milagre na tua vida. Não vai, não existe. Tá bom? O que existe é que todo operacional ele tem contexto, critério, regra, movimento, entendeu? Padrões. E você não sabe disso. E aí você vê o quê? Vê as pessoas na internet oferecendo um operacional milagroso. Ai, que eu tenho um operacional 90% assertivo. E aí você coloca a expectativa de que aquele operacional vai fazer um milagre na tua vida. E não vai fazer um milagre na tua vida. Esse operacional que eu estou ensinando a vocês, que é só 10% do que engloba todo esse operacional, de todos os critérios e tudo mais, porque tem muito além disso daqui. Tá? Mas isso aqui já é assertivo, muito assertivo. O que acontece dentro dos operacionais vocês têm um comportamento de apostador. Vocês acreditam que esse operacional aqui, vocês vão pegar ele e vão começar a fazer dinheiro amanhã com ele. E não vai acontecer isso. Enquanto você não entender todo o contexto do critério, do movimento do gráfico, do movimento de candle, dos padrões, do critério, do contexto ao todo, macro e micro, enquanto vocês não entenderem tudo isso, esse operacional não vai ser assertivo para vocês. Vocês compreenderam? E aí vocês ficam naquela ilusão, vocês colocam aquela ilusão de que o operacional é milagroso. Aí você vai começar a testar o operacional, você não entende o operacional, a complexidade toda dele, né? Aí daqui 15 dias esse operacional não vai atender as suas expectativas e você vai fazer o quê? Você vai pular para um próximo operacional e assim você vai ficar pulando de um para o outro e nunca vai ser especialista em nada. Esse operacional aqui, o contexto dele inteiro, todo esse operacional de reversão, isso aqui é 10% do que eu estou ensinando, tá? Os outros 90%, ou seja, 100% desse operacional, eu demorei 9 meses para me tornar especialista em reversão. E nesses 9 meses, eu estudava, eu treinava e operava reversão. Durante 9 meses, para eu me tornar especialista nesse operacional. Não foi 15 dias, não foi uma semana, foi 9 meses. Estudando, treinando e operando. Toda vez que eu ia para o gráfico, eu estudava, eu operava e treinava somente reversão. Todo o restante de operacional, tudo, parece que o mundo tinha acabado. Era só eu e aquele operacional. Por 9 meses eu estudei e hoje eu sou especialista em reversão. Hoje eu sou especialista em rompimento. Hoje eu sou especialista em retração. 9 meses eu demorei para aprender todo o operacional, que hoje é muito assertivo para mim, o operacional de reversão. Muito assertivo, tá? Eu me tornei especialista nele, demorei 9 meses. O de retração, eu demorei 5 meses para me tornar especialista no de retração. E no de rompimento, eu demorei 7 meses para me tornar especialista. Então eu peguei um operacional por vez e eu disse, eu vou treinar, eu vou estudar e eu vou operar só isso aqui até eu virar especialista. E hoje eu sou especialista nos 3 movimentos do gráfico, tanto para rompimento como para retração e para reversão. Então eu vou dizer para vocês, não pegue esse operacional acreditando que ele é um milagre na sua vida. Ele não vai fazer um milagre na tua vida. O que vai mudar
você se tornar uma pessoa assertiva é a tua mentalidade, é você se tornar um profissional de verdade, um profissional trade, deixar de ser apostador e se tornar um empresário trade, entendeu? Tratar isso aqui como empresa, como negócio, tratar o dinheiro que está na corretora não como um valor de aposta para cassino, tratar o valor que está na corretora como caixa da tua empresa, como capital da tua empresa. Isso vai fazer você mudar os teus resultados, tá bom? Então, eu passei um contexto simples para vocês de como você fazer o operacional dentro do padrão 3x1 de probabilidade, tá? Eu vou assistir, eu vou ver aqui, tem alguns comentários. Se você quiser deixar algum comentário, uma pergunta, digita para mim aí no chat, você que está no TikTok ao vivo comigo, tá bom? Então vamos ali, o Honório Pintas, né, mandou aí. E se o terceiro candle para na segunda mínima, eu não opero esse negócio de mínima e coisa e tal. Não, entenda. Qual que é vocês estão observando que é padrão, que é o comportamento das pessoas que faz elas perderem dinheiro? Por quê? Cara, eu acho que mais didático e detalhado do que isso aqui ninguém vai fazer. Vocês já entenderam isso? Mais didático e detalhado do que isso aqui, eu duvido que alguém vai ensinar na internet. Olha o que eu coloquei. É só vocês seguirem as regras estão aqui, estão na tela. É só a pessoa ler e interpretar que vai descobrir o que vai acontecer. Olha só, quando você tem um padrão, primeira coisa, vela de exaustão, a quarta do movimento. Eu marquei a vela para vocês saberem, ó. Tem que ser a quarta do movimento? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a 20ª, mas tem que ter uma vela de exaustão. Compreendeu? Uma vela de exaustão. Show! Fez uma vela de exaustão. O que diz logo em seguida? Eu marquei no quadrado azul. Seguida de 3 velas da cor oposta. Eu falei de 2, de 1 ou de 3 velas. Digita para mim aí no chat. Quantas velas de cor oposta tem que ter? 1, 2 ou 3? Vamos lá. Quantas? 3. Então, se a segunda travar lá em cima, lá embaixo, da cambalhota, o que muda para mim? Nada. Porque são 3 velas. O que a segunda tem a ver? Nada. É a terceira vela do movimento. Ela tem que fazer a terceira vela do movimento. Ela tem que ser da mesma cor que as 2 anteriores. E essa terceira vela do movimento tem que travar em simetria de S3. Ou ela vai travar um corpo com pavio, ou ela poderia travar um pavio com corpo. Simples assim, a regra está aqui. Feito isso, com o movimento, né? Ela fazendo aquele movimento sanfonado que eu mostrei para vocês, maravilha, eu tenho uma reversão. Eu faço a reversão, a entrada para a reversão. Vocês entenderam? É simples, está aqui, está didático. Aí vocês começam a observar, agora, quando eu falo que as pessoas não perdem dinheiro porque não sabem operar, ou porque falta gerenciamento, não é. É porque as pessoas querem tudo mastigadinho, fácil, e elas não querem seguir regra. E aí é onde vocês perdem dinheiro, vocês pagam o preço por não seguir regra. Quer ver um exemplo de pagar preço de não seguir regra? Você está no trânsito, perfeito? Você está no trânsito dirigindo, tá lá, pô, blitz, polícia mandou te parar. Você está sem cinto de segurança. O que vai acontecer? Foi parar numa blitz, sem cinto de segurança. O que vai acontecer com você? Digita para mim no chat aí, você que está ao vivo comigo no TikTok. O que vai acontecer com você? Vamos lá. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro a dizer para mim o que vai acontecer. Vai pagar uma multa, né? Maravilha. Multa, né? Você vai lá, vai receber os pontos na carteira e vai pagar uma multa, né? Ou seja, você descumpriu uma regra e você está pagando o preço daquilo. A mesma coisa é dentro do trade. Você descumpriu uma regra
Se você descumpriu uma regra daquele operacional, você vai pagar a multa. E qual que é a multa? É você tomar um loss e perder dinheiro. O mercado vai te cobrar dessa forma, simples assim. Agora, quem decide cumprir ou não a regra é você. Aí a maioria das pessoas justifica. Ai, esse operacional não funciona. Não, ele funciona, é você que não segue as regras. Até porque a grande maioria das pessoas que estão te vendendo curso, mentoria, não te ensinam o pulo do gato. Não vão, e nem nunca vão te ensinar o pulo do gato. Sabe por que elas não vão te ensinar o pulo do gato? Porque elas querem que você fique dependente e escravo delas. É dessa forma que elas ganham dinheiro, elas não ganham dinheiro no mercado. Aqui é diferente. Por que eu ensino o pulo do gato? Porque eu ganho dinheiro no mercado. Eu não ganho dinheiro de vender curso, de link de afiliado, de, sala de sinal, robô, essas coisas. Eu não vendo, eu não tenho isso. Para mim, é como eu falo no início dessa videoaula. Toda vez que você pega um sinal ou você copia alguém operando, você está cada vez mais longe de viver desse mercado. Porque quando você copia um sinal, quando você copia uma entrada de algum guru ou de uma inteligência artificial, o que for, você não sabe critério, não sabe contexto, não sabe o movimento, não sabe se é para rompimento, se é para... Nada, você só está clicando um botão e você está cada vez mais longe e mais dependente de um guru ou de uma ferramenta. E o meu movimento aqui na internet é o contrário. Como eu vivo do mercado, eu quero formar o maior número de traders profissionais, empresários trade, que vão viver do mercado. Não importa se é opções, se é B3, se é Forex, não importa o mercado. Eu quero ajudar o maior número de pessoas a se tornarem consistentes nesse mercado. Mas para isso existem regras, existe sacrifício, né? Você não vai fazer dinheiro do dia para a noite. Eu não vou dizer para você que o meu operacional é milagroso, porque ele não é. Ele tem as regras e você vai ter que seguir. Se você não seguir, não vai funcionar para você. Eu venho aqui para falar a realidade do que ninguém quer falar para vocês. Ah, o que você vai fazer com essa informação que eu estou colocando aqui? É problema teu. Né? A maioria vai ouvir o que eu estou falando aqui e hoje, até final do dia, vai continuar fazendo a mesma coisa, amanhã vai continuar repetindo os mesmos erros e está tudo certo. Agora tem uma, duas ou três pessoas que vão, opa, o que o Fábio está falando faz sentido. Eu quero evoluir, eu quero aprender. E aí essas pessoas vão evoluir, vão aprender, tá bom? Alguém de vocês que está ao vivo no TikTok quer fazer uma pergunta sobre o operacional, pode fazer rapidamente. Enquanto isso, né, você que está nessa videoaula aqui assistindo no YouTube, já deixa o teu like nessa videoaula, se fez sentido para você essa aula aqui, tá? Também se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ser notificado das aulas que nós colocamos aqui, aula, operação, né? Eu coloco tudo aqui, tá bom? E também, se você quer entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição dessa videoaula, tá? E você entrar no grupo do WhatsApp é muito importante, por quê? Porque lá todo esse processo, eu falo lá dentro do grupo com vocês sobre isso, como criar esse processo, tá bom? E também, óbvio, né? É bacana você estar no grupo, porque lá é um grupo aberto, onde tem bastante pessoas lá querendo evoluir. E exemplo, você está utilizando esse operacional, você foi lá para o gráfico, ficou uma dúvida, né? Você fez uma operação, ficou uma dúvida, alguma coisa, o que você vai fazer? Tira um print, grava a tela, né? Posta lá no grupo, formula a tua pergunta e nós vamos pegar e vamos fazer uma análise, vamos dizer, aqui você errou, aqui você acertou, você tem que melhorar nesse ponto, entendeu? Então é muito importante você estar no grupo. E para você que está no TikTok, para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, o link está na bio do meu perfil do TikTok. É só clicar ali e entrar no grupo, tá bom? O Honório colocou ali, já ativei o daqui. Você que está no TikTok, quiser se inscrever lá no canal do YouTube, né? Tá aqui, ó, @3R Trading lá no YouTube, tá? É só procurar lá na lupinha, @3R_Trade, que você vai ter mais de 20 horas de conteúdo lá falando sobre operacional, tá? O Neves Diogo Alfredo colocou lá, sim, sem regras mesmo não funciona. Eu já tinha $30, mas por eu querer entrar sempre perdi tudo.
É o preço de não seguir regras, entendeu? É o preço de não seguir regras. E tudo isso aqui, pessoal, eu não aprendi do dia para a noite, não. É como eu falei, esse operacional de reversão, eu não estou falando só do padrão 3x1 de probabilidade, eu estou falando de outros padrões que tem para reversão. Esse operacional aqui, ao todo, para mim me tornar especialista nele em todos os padrões, movimento do candle, entender os gatilhos corretos de fazer a entrada, tudo, eu demorei 9 meses estudando, treinando e operando só reversão todos os dias. Mas eu me tornei especialista. A pergunta que eu quero deixar para você é justamente essa. Você não acha que vale a pena você pegar um operacional e entender todo ele, se tornar especialista nele, que demore 1 ano, mas daqui a 1 ano esse operacional vai fazer você ter uma renda que vai ser para o resto da vida? É para o resto da vida, porque depois que você entende um operacional, você se torna especialista nele. Vocês compreenderam? O que vai acontecer? Você vai ter um processo, você vai ter um plano, você vai ter um protocolo, um checklist, você vai executar aquilo lá com disciplina, com foco, com rotina. E isso vai ser para o resto da tua vida. Enquanto existir gráfico, qualquer gráfico, e enquanto existir mercado financeiro, você vai colocar aquilo, executar aquilo que você aprendeu. E aí? De verdade, quem que vocês acham que daqui 10 anos vai continuar nesse mercado? Se eu estiver vivo daqui 10 anos, né? Porque a gente não tem nem a garantia de quanto tempo a gente vai viver, né? Mas se eu estiver vivo daqui 10 anos, quem vocês acham que vai estar ganhando dinheiro nesse mercado? Eu ou essas pessoas, né, que mostram entradas exorbitantes fazendo alavancagem, Soros e martingale? Quem que vocês acham? Quem que vocês acham que vai continuar no mercado daqui 20, daqui 30 anos? Simples. Sabe quem que vai ser? Você ou por quê? Porque eu não acredito no dinheiro fácil. Eu acredito em construir renda e eu tenho para isso, eu tenho método, eu tenho processo, eu tenho plano, protocolo, checklist, executo meu plano com rotina, disciplina e foco. E aí eu tenho resultado. Vocês compreenderam? Simples assim. Perfeito? Essa foi a videoaula de hoje. No finalzinho dessa videoaula aqui já vai ter um cardzinho ali, tá? Que vai jogar você lá para a aula mais importante. Nessa aula, ela vai explicar para você o quê? Ó, vai explicar para você o meu operacional, o contexto dele todo. Movimento do gráfico, vai falar de simetria, vai falar de movimento de candle e vai falar dos padrões. Então é muito importante você assistir essa aula que vai estar no cardzinho no final dessa videoaula. Perfeito? Essa foi a aula de hoje e te vejo na próxima. Tamo junto!